Olá a todos. É muito bom estar aqui mais com essa oportunidade, né, de gravar mais esse vídeo, né, onde nós vamos estudar desta vez sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um prazer, é muito bom estar aqui. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Geraldo, né, e eu estou aqui nesse vídeo representando a SECA, que é a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que fica em São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, em Santo Amaro. Então, antes de nós entrarmos no nosso tema do Evangelho, vamos pedindo ao nosso Pai Celestial, pedindo a Jesus e a todos os seus anjos, e aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, que nos envolvam em muita paz, em muita harmonia, serenidade, para que nós possamos aprender juntos aqui um pouquinho mais dos ensinamentos que está sendo proposto neste tema do Evangelho desta noite. Que possamos ouvir com bastante serenidade, com bastante imparcialidade, para que esse tema, esse assunto trazido aqui pelos Espíritos, trazido aqui por Jesus, possa de fato fazer alguma diferença nas nossas vidas, Nós possamos realmente compreender a simplicidade e a grandeza dos ensinamentos de Jesus, para que possamos, aos poucos, ir colocando em prática nas nossas vidas, para facilitar a nossa própria vida. Porque todos esses temas são para o nosso próprio bem, quando nós os compreendemos e os colocamos em prática. Então, que tenhamos muita serenidade, muita paz e muita harmonia durante esses minutos em que nós estaremos juntos aqui. Então, hoje nós vamos refletir, como eu já disse, sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. O que é ser misericordioso? É ser bondoso, piedoso, caridoso, perdoar as ofensas. Então, todas essas nossas ações, se nós a temos para conosco e também para com os nossos irmãos, nós estamos sendo misericordiosos. Então, que comecemos aqui a fazer uma reflexão, se de fato nós estamos sendo misericordiosos nas nossas ações, nas nossas atitudes. Mas o tema que está dentro desse capítulo 10 que nós vamos ver aqui hoje é o item 7 e 8, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Então vejamos o que nos traz aqui, nesses dois itens, 7 e 8, sobre esse tema, o sacrifício mais agradável a Deus. Qual será? Será as nossas doações, as caridades que fazemos, ou outras ações? Qual será? O que mais agrada a Deus? Então, vejamos aqui, no item 7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide. Antes,
reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Então, olha a recomendação de Jesus. Reconciliai-vos com o vosso irmão. Né? Então, seguindo aqui, no item 8. Quando diz, ide reconciliai-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus nos ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Então vamos refletir. Antes de qualquer doação que nós fizermos, nós devemos refletirmos. Será que não tem alguém que está ressentido conosco? Será que eu não agi mal com algum irmão meu, em que isso foi criado uma animosidade entre nós? Então, antes de nós fazermos qualquer oferenda, e nós vamos conversar um pouco o que seria essa oferenda, mas Jesus nos recomenda, ide reconciliar com o teu irmão. Trabalhe esse ressentimento dentro de vós. Venha fazer a sua doação, a sua caridade, com o coração livre deste ressentimento. Porque esse é mais agradável a Deus. Ele continua aqui, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Então, antes de nós fazermos as nossas caridades, quando nós falamos aqui, fazer a nossa oferenda, então, na verdade, essa oferenda é qualquer ação, porque Jesus falou naquela condição ali, porque lá na época era um costume muito grande das pessoas no seu dia a dia, em algumas datas específicas, irem até as igrejas, as sinagogas, e demonstrar a sua gratidão a Deus fazendo doações materiais, ou em moeda da época, ou com animais, enfim, era assim que eles entendiam que eles estavam demonstrando a Deus a sua gratidão. Então, por isso que Jesus nos falou dessa condição através de parábola. Mas estas oferendas, nós, espíritas, que diante dos ensinamentos que os espíritos vieram trazer para nós já entendemos que esta oferenda é muito mais do que a condição da doação material. Nós já espiritualizamos essa condição das oferendas. Então, é qualquer trabalho que nós formos fazer, qualquer atividade que nós formos desenvolver no nosso dia a dia, seja ela qual for, desde praticar uma caridade de fato, até me dirigir a uma igreja, a uma casa de Deus, seja uma igreja católica, evangélica, um centro espírita, enfim, qualquer igreja que nós dirigirmos com essa condição de ir lá e nos colocarmos diante de Deus para agradecer, para fazer os nossos pedidos, que são muito comuns. Normalmente nós vamos fazer muito mais pedidos do que agradecimentos, mas para que isso realmente seja levado pelo nosso anjo da guarda, de fato, até Deus, até Jesus, nós precisamos estar com os nossos corações livres desses ressentimentos.
Nós precisamos ser misericordiosos, como nós falamos ainda há pouco lá. Precisamos realmente sermos bondosos, caridosos. E precisamos perdoar, porque misericordioso é aquele que perdoa. Então, que façamos antes de qualquer uma dessas ações na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nós passemos o nosso íntimo sobre esse crivo. Se eu não estou precisando perdoar alguém, se eu não estou precisando dar o perdão a alguém, que muitas vezes acontece, de pessoas, né, de irmãos nossos, que às vezes até cometeram alguma injustiça contra nós, já veio até nós pedir perdão, mas nós, no nosso orgulho, né, montado no nosso orgulho, nós não perdoamos. E quando isso acontece, isso não é um problema do nosso irmão, passa a ser nosso. Se ele veio com o coração puro, com o coração realmente com a intenção de pedir o perdão a nós, não com hipocrisia, veio realmente arrependido, consciente do erro que cometeu contra nós e nos pediu perdão, mas nós, no nosso orgulho, a gente não perdoa. A partir desse momento, passa a ser um problema nosso, que não estamos perdoando. O nosso irmão já fez a parte dele. De coração ele veio e nos pediu perdão. É o sacrifício mais agradável a Deus. Da parte do nosso irmão está feito. E agora, da nossa parte, qual é o sacrifício mais agradável? Que nós perdoemos. Que nós tiremos esse ressentimento dos nossos corações. Então vamos refletir sobre isso. E o inverso é verdadeiro. Se nós tivermos ofendido, magoado alguém, que nós tenhamos a humildade e a grandeza de ir pedir o perdão. Ah, mas ele não vai me perdoar. É a mesma condição. Aí, se você está indo com seu coração puro fazer isso, passa a não ser um problema seu mais. Passa a ser dele o do não perdoar. Como nós costumamos dizer aqui, a bola está com ele. Ele é quem sabe qual a jogada que ele vai fazer. Mas tudo isso que nós estamos comentando aqui, refletindo aqui, é sem que haja a hipocrisia. É uma condição realmente de fazer de coração puro, consciente de que erramos, consciente de que precisamos perdoar, não com hipocrisia, para se fazer bonito. Eu vou perdoar para que todos vejam, né, como eu sou bondoso, como eu sou misericordioso. Eu perdoo aqueles que me ofenderam. Não. Se for com essa vaidade no coração, pode ter certeza que não tem valor nenhum. Então, de preferência, que tudo isso também aconteça entre nós dois, somente entre nós. Não precisamos que ninguém veja, que ninguém fique sabendo, e muito menos que nós saiamos alardeando essas condições para que alguém nos veja com bons olhos. Não, isso é de coração. É entre eu e ele e eu. Então, que nós possamos refletir sobre essa condição, da condição de tirar esses ressentimentos. E olha que isso é uma grandeza, né, uma bondade imensa do nosso Pai Celestial para conosco. Porque quando nós pensamos que essas condições aí do ressentimento, ela está fazendo mal para o outro, não é verdade, está fazendo mal e sempre faz mal a nós mesmos. Nós é que seremos sempre os mais prejudicados. A partir do momento que a gente liberta os nossos corações dos ressentimentos através de um pedido de perdão, ou quando nós perdoamos alguém
que nos venha solicitar nosso perdão, nós estamos fazendo um bem muito grande para nós, porque nós estamos preparando uma vida melhor para nós, porque o nosso coração vai estar leve. Jesus disse em outra passagem: reconciliai-vos com teu irmão enquanto estais a caminho. Então, enquanto nós tivermos oportunidade de reconciliar, né, de tirar das nossas vidas as nossas animosidades, nós precisamos fazer isso, porque isso é um preparo para que nós tenhamos uma vida melhor, agora, nessa encarnação, e nas encarnações futuras. Porque se nós formos carregando esses ressentimentos, essas diferenças que nós temos, essas mágoas, né, a gente imagina, mas quando morrer tudo isso acaba. Acaba nada, porque o que morre é o corpo. E os sentimentos, eles estão no nosso espírito, ele é nosso, né? E nós somos espíritos imortais. Nós precisamos levar isso em consideração. Que essas marcas, elas não ficam no corpo físico, elas ficam no espírito, e o espírito carrega. Então, essas dificuldades vão sendo carregadas, né, no dia a dia, nas reencarnações e reencarnações. Então, olha que sacrifício agradável a Deus é este. Que bondade divina é essa, quando ele nos oferece essa condição da reencarnação para convivermos em sociedade, convivermos com aqueles os quais a gente normalmente tem alguma diferença, para que nós possamos reconciliar, para que nós possamos tirar essa condição difícil das nossas existências, né? Das nossas existências. Não é dessa nossa vida aqui agora. Então, por isso que é o mais agradável a Deus, porque Deus nos quer ver feliz. E quando nós tiramos, né, essa condição da nossa vida, de nos limparmos dessas mágoas, nós vamos ser felizes. Então, agrada a Deus, a nossa felicidade. Mas nós, muitas vezes, vemos essa condição com um orgulho danado, achando que nós estamos favorecendo o outro, quando nós estamos pedindo perdão ou quando nós estamos perdoando, quando, na verdade, tudo é em nosso favor. Por isso que isso é o sacrifício mais agradável ao Deus nosso Pai. Porque Ele nos criou para nos vermos felizes. E se isso é uma condição de infelicidade para nós, claro que Ele não quer isso para nós. Mas nós, invariavelmente, com o nosso orgulho, nós escolhemos essa condição para nós. Mas está aqui uma oportunidade de nós refletirmos e mudarmos. Porque, como diz Chico, nós não podemos voltar lá atrás e fazer, né, um novo começo, mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, é a oportunidade que nós temos. E essa oportunidade nós temos todos os dias. Bom, em primeiro lugar, é sempre estar nos policiando para que não causemos mal a nenhum dos nossos irmãos que estão caminhando conosco, que estão seguindo conosco nessa oportunidade reencarnatória em qualquer outra, né? Porque isso vai nos prejudicando, né? vai tornando as nossas existências, as nossas reencarnações futuras mais difíceis. Sem contar quando nos reencontramos no plano espiritual, que também continua sendo uma situação difícil. Nós carregando esses ressentimentos uns contra os outros. Né? E o exemplo extremo de tudo isso aí é o que nós estamos vendo aí entre alguns países, entre alguns povos, né? Que estão aí guerreando, né? Achando que podem mais uns do que os outros, porque os outros
os escravizaram em tempos atrás e agora eles têm o direito, porque eles têm a maior força de um poder econômico ou de arsenal de guerra, ou seja lá o que for. Né? Tudo isso vem dessa condição, desses ressentimentos, da não observação desse ensinamento do Evangelho de Jesus, da não observação do sacrifício mais agradável a Deus. Na verdade, esses nossos irmãos, assim como nós também, não vamos dizer que são só eles, vamos nos incluir nessa condição. É porque existem situações que são mais graves do que as outras. Mas, na verdade, quando nós não perdoamos um irmão nosso, ou ficamos com um ressentimento, é como se nós estivéssemos guerreando com esse nosso irmão. Nós estamos fazendo uma guerra, eu diria, de um magnetismo doente. Porque eu fico ressentido com ele, é mau pensamento, é um magnetismo doentio que eu envio a ele e que eu absorvo muito mais. E que nós não observamos isso. Porque aí muitas vezes nós entramos em alguns processos aí difíceis, né? Emocionais, e que nós não sabemos por quê. É o que nós estamos mandando e o que nós estamos recebendo. Isso vai nos desequilibrando completamente. Né? Esse magnetismo que nós vamos mandando um para o outro. Então, por isso nós precisamos seguir, né, esse sacrifício aqui. Esse sacrifício que é mais agradável a Deus. Ele é mais agradável a Deus e muito mais benéfico a nós. É isso que nós precisamos compreender. Que ele é mais agradável a Deus porque Deus nos quer ver felizes. E para que sejamos felizes, nós precisamos aprender a perdoar, a tirar esses ressentimentos dos nossos corações, mas verdadeiramente, não de uma forma hipócrita. Né? Então, seguindo aqui o que está no item 8 do Evangelho, depois de seguindo aqui, para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Então, para que nós sejamos perdoados por Deus, precisamos perdoar o agravo que nós fizemos aos nossos irmãos. É o que está também na prece que Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, prestemos bastante atenção nessa citação da prece, essa prece tão linda que Jesus nos ensinou. Então, seguindo aqui, só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe confirmar suas palavras ao uso ainda em voga. Ou seja, Jesus usou essa condição da oferenda porque os judeus assim procediam. Então era dessa maneira que ele tinha que falar. Mas o Espiritismo agora veio nos trazer essa condição da oferenda com uma outra visão, mais ampla, mais espiritualizada, né? Desmaterializada. Né? O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o teu irmão. Então, antes de nós dirigirmos a Deus, nós precisamos tirar do nosso coração todo o sentimento de ódio e de animosidade, para que ele realmente nos atenda nas nossas preces. Então, só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno,
Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliai-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Né? Então, muito bem, uma mensagem simples, que difícil, claro que é difícil, mas que é para o nosso bem e que nós precisamos refletir sobre ela. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, lá no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, no item 15, também tem um dizer a respeito dessa condição. Então, aqui, para não nos estendermos muito, né, se alguém tiver a oportunidade, vai lá no item 15, do Introdução, Resumo da Doutrina de Sócrates e de Platão, e dê uma lida, é pequenininho, mas dê uma lida lá também no que está escrito. Então, nós fiquemos com essa reflexão, né, neste vídeo de hoje, que diante de Deus, menos vale nossas oferendas, ou seja, nossa dedicação material ao próximo, do que o nosso coração livre de ressentimentos, mágoas, sentimentos de raiva e tudo aquilo que nos afasta, né, de ter um coração tranquilo, uma consciência tranquila perante ao nosso próximo. Então, esse é o nosso exercício, é um exercício diário. Buscar, antes de fazer, mas também buscar, se temos alguma dificuldade, que procuremos, com todo o nosso esforço, nos livrarmos dessa condição de animosidade. É isso que Deus está esperando de nós, porque aí seremos felizes e Deus nos quer ver felizes. Muito obrigado mais uma vez aí pela paciência em me ouvir. Estamos no começo de um novo ano. Desejo a todos vocês que estão aqui tendo essa paciência de me ouvir, um ano de 2024 com muita saúde física, saúde mental, mas com muita paz no coração, com muita serenidade, com muita conquista, seja conquista material ou conquista espiritual, ok? Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.